Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja de Deus, a qual vai morar no céu de glória, com a paz do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Muita honra, muita glória. Estamos aqui nesta noite para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Como já foi falado, a ausência do nosso pastor Fernando, que não pôde estar conosco no culto de doutrina, no culto de ensino, porque foi realizar um compromisso dele hoje. Nós estamos aqui para levar o índio do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, no versículo 1. Peço que a igreja fique de pé nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Amém, igreja? O versículo 9 vai nos dizer assim nesta noite: e Saulo, respirando, ainda ameaçado e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o versículo 2 vai dizer: e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E o versículo 5, para encerrar, diz assim: e ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duras coisas te é dar coice contra os aguilhões. Glória a Deus. A igreja sendo glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos falar de Cristo nesta noite. Eu não sei se eu vou falar 20 minutos, se é 30 minutos, mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus colocar na minha boca, porque nós somos dependentes de Cristo. Somos dependentes do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e nós só vamos até onde Ele permite. Aleluia, glória a Deus. E esse versículo 9, capítulo 9, versículo 1 vai dizer: e Saulo, respirando, ainda ameaçado e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco. Aleluia. Para Damasco, para a sinagoga, a fim de que ele encontrasse algum daquela seita, que homens, que mulheres os conduzisse preso a Jerusalém. Glória a Deus. A igreja sabe a história deste homem chamado Saulo, o homem perseguidor dos cristãos. O homem, até o nome deste homem metia medo aos cristãos naquela época, porque o homem, ele tinha autorização. Este homem, ele tinha autorização do sumo sacerdote, tinha carta de recomendação para pegar os cristãos e levar preso para Jerusalém. Tinha autoridade em qualquer lugar que ele chegasse. Tinha o direito de prender, ninguém dizia nada, porque tinha a carta de autorização para prender e levar preso. Aleluia.
ele pediu carta para o sacerdote, no versículo 2 vai dizer, e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homens que mulheres, conduzisse preso a Jerusalém. Saulo tratava aquele povo, tratava os crentes ali como uma seita. Ele tratava a religião como se fosse uma seita. E ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos. Tinha autoridade do sumo sacerdote para fazer o que quiser, o que queria. Aleluia. Mas não sabia Saulo que aquele povo, ele tinha um dono que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que um dia a conta viria para ele. Aleluia. E indo, versículo 3 vai dizer, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Apareceu Jesus para ele no caminho de Damasco, um resplendor de luz. Aí o versículo 4 vai nos dizer que ali Paulo cai em terra, né? Paulo cai, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Eu quero falar sobre esse versículo 4. Não sei se vocês já ouviram alguns pregadores falando sobre este versículo 4, que vai dizer, quando Saulo olhou o clarão, e ali Saulo caiu do cavalo. Alguns pregadores pregam que Saulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não vai nos dizer que Saulo caiu do cavalo. A Bíblia vai nos dizer que Saulo caiu em terra. Glória a Deus. Caiu em terra, não do cavalo. Isso é uma exegese. Quando o pregador está falando que não tem no texto, quando o pregador traz algo de fora para dentro do texto, isso se chama exegese. É uma exegese. Glória a Deus. Porque tem a exegese e tem a exegese. A exegese é quando o pregador tira o tema do texto. Uma exegese é quando o pregador traz algo de fora para dentro do texto. Aquilo que o texto não diz, aquilo que o texto não fala. No versículo 4 está dizendo, alguns pregadores dizem que Saulo, ele cai do cavalo. Mas no texto diz que Saulo cai em terra. Aleluia. Outra exegese que os pregadores, alguns pregadores também comentam, que falam, está registrado também aqui até marquei, aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Vai dizer também, e sucedeu que indo eles, fala de Elias, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo o separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória a Jesus. Esse texto é muito falado também por alguns pregadores, que diz que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. O texto não vai nos dizer que Elias subiu ao céu numa carruagem. O texto vai nos dizer que Elias subiu ao céu no redemoinho. O cavalo de fogo, com a carroça de fogo, veio apenas para separar, porque eles iam conversando. A carruagem veio para separar eles dois, e Elias sobe ao céu de glória no redemoinho. Aleluia, glória a Deus. Outro texto também que fala, é no livro de Lucas, capítulo 8,
capítulo 8, versículo 2. Vai dizer também outra exegese que os pregadores falam. Vai dizer, falando sobre Madalena, falando sobre a prostituta. A Bíblia não vai dizer, não vai relatar, a Bíblia não chama Maria Madalena de prostituta. Versículo 2 vai dizer, capítulo 8, versículo 2 vai dizer, algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, na qual saíram 7 demônios. A Bíblia vai dizer que tiraram 7 demônios de Maria Madalena. A Bíblia não vai dizer que Maria Madalena era prostituta. Glória a Deus, isso aí é uma exegese, trazendo algo de dentro, tirando algo de fora para dentro do texto, trazendo de fora para dentro do texto. Glória a Deus. Uma exegese é tudo aquilo que a gente tira do texto. Glória a Deus, aleluia. Vamos voltar para o livro de Atos, versículo 5, vai dizer, e ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duras coisa e dá coice contra os arguilhões. Saulo pensava que estava maltratando os cristãos. Paulo pensava que estava aprendendo. Saulo pensava que estava, como posso dizer, maltratando mesmo o cristão, mas na verdade Saulo estava pensando que estava fazendo mal para Jesus Cristo de Nazaré. Quando atinge um servo do Senhor, está atingindo a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele disse, quem és tu, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aleluia. Quem tu persegue? E eu disse, Senhor, que tu persegue. E disse o Senhor. Quero dizer, meu amigo, nesta noite, quando eu estava até aqui perguntando aqui, eu, pastor e um obreiro ali fora, o obreiro até perguntou se Saulo conhecia Jesus, porque ele disse, quem és tu, Senhor? Mas como é que uma pessoa que faz tudo ao contrário, como é que uma pessoa faz tudo ao contrário do caminho do Senhor, pode conhecer a Cristo? Saulo não conhecia Jesus. Saulo não conhecia o Senhor Jesus de Nazaré. Porque quando uma pessoa conhece o Senhor, quando uma pessoa conhece a Jesus, ele não vai fazer algo errado perante a presença de Deus. Porque quando a pessoa conhece a Deus de todo o coração, ele só faz aquilo que agrada o Senhor. E por isso Saulo não conhecia Jesus Cristo de Nazaré, porque ele fazia tudo ao contrário, porque ele estava maltratando o Filho de Deus, ele estava maltratando aquele que invocava o nome do Senhor. E quando a pessoa maltrata um servo de Deus, ele está maltratando também a Cristo, e ele não conhece a palavra, não conhece a Cristo, não conhece a verdade, e não conhece o caminho. Glória a Deus. Todas as vezes que aparece na Bíblia o caminho, está falando, se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Porque no livro de João, capítulo 14, versículo 6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Ele é o caminho, é a luz. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6, e ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta e entra na cidade, e lá será dito o que te convém de fazer. Um homem, meu amado irmão, que era respeitado, o homem que tinha autoridade, o homem que era sábio, o homem que estudou com um dos melhores professores da época, chamado Gamaliel,
o homem que era sábio em tudo e agora se humilhou perante a presença de Deus. E agora estava perguntando para o Senhor: Senhor, o que é que eu faço? Ficou com medo, ficou autônomo, ficou com medo. Está perguntando: Senhor, o que é que eu faço? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém de fazer. Glória a Deus. Isso é um ensino para nós de Saulo, quando nós viemos do mundo, quando Jesus nos encontrou lá fora, quando Jesus nos encontrou no lamaçal de pecado, quando Jesus nos encontrou jogado na sarjeta, trouxe para a sua casa, e aqui nós encontramos um homem de Deus, né, que vai nos ensinar, vai nos direcionar como se preparar na presença de Deus. Assim foi nosso irmão Paulo, que antes é Saulo. Ele foi aprender e se humilhou perante a presença de Deus. Assim somos nós, meu irmão, temos que se humilhar na presença do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite, quando Deus resgata um pecador lá do lamaçal de pecado, Ele está resgatando uma joia preciosa para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo aqui sabe a história de Saulo. Todo mundo conhece essa passagem de Saulo. Em versículo 7 vai dizer: e os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Eles só ouviam a voz daquele que falava com Saulo, mas não via ninguém, só escutavam a voz. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiado pela mão, e conduziram a Damasco. Como eu falei agora há pouco, o homem que era respeitado, o homem que tinha autoridade, já entrou em Damasco pela mão dos seus amigos, dos seus companheiros, porque ele não enxergava mais ninguém. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele ficou cego, passou cego 3 dias, não comia e nem bebia. Glória a Deus. Foi levado pela mão dos seus companheiros. Versículo 9 vai dizer: este teve três dias sem ver e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta, chamada direita, em casa de Judas, por um homem de Társio chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12 vai dizer: e na visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aleluia. Assim é o homem de Deus. Deus envia os seus filhos, Deus envia o seu servo para falar a sua palavra, para lhe dizer o que é que vai acontecer contigo, para que possa te direcionar no caminho da verdade. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouviu acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ali Ananias já ficou com medo, porque Saulo era o homem que não tinha piedade, o homem que prendia, o homem que levava preso a Jerusalém, o homem era má, e todo mundo ali tinha medo de chamar até o nome de Saulo. E aqui tem
E aqui tem poder dos principados sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Como foi falado agora, ele tinha o poder de prender, tinha a autoridade de levar preso, a cativo, né? Homens e mulheres. Ele tinha a autoridade dos sacerdotes, que ninguém podia mexer com este homem. Ele era um homem falado, um homem respeitado. Aleluia. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, meus amados irmãos, nós questionamos algo que Deus nos entrega. Às vezes nós questionamos algo que Deus nos dá para que nós façamos. Às vezes nós ficamos com medo. Ah, Senhor, eu não vou dar conta. Ah, Senhor, isso eu não faço porque Ele é bravo. Mas se Deus te autorizou, se Deus te direcionou, porque Ele se responsabiliza dos teus atos, porque Ele vai te proteger, Ele vai te socorrer, Ele está contigo em qualquer lugar, em qualquer momento que você estiver. Basta tu ser fiel a Ele, basta você ser um servo do Senhor fiel e temente o Senhor. O Senhor não vai te deixar desamparado. A mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu corpo. O Senhor não vai te abandonar. Mas às vezes nós tememos, às vezes nós ficamos com medo. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele vai dizer, porque Ele é um vaso escolhido para mim. Aleluia, glória a Deus. Quem olhava nesta época Saulo, dizia: esse aí não tem jeito, é um homem mau. Mas Deus já via o futuro de Saulo, né? Deus já conhecia este homem. É assim mesmo quando Deus nos conhecia. Deus nos conhece desde o ventre de nossa mãe, antes de nós sermos gerados. O Senhor, Ele já conhecia pelo nome. O Senhor já conhecia pelo meu nome e pelo teu nome. Eu creio que aqui nenhum de nós fomos criados no berço evangélico. Eu creio que um de nós aqui já tivemos nossos momentos lá fora, né? Mas Deus já conhecia. Vai chegar o dia de tu estar na minha casa, pregando a minha palavra, levando o meu evangelho a toda a criatura. Quem era nós antigamente? Quem era nós outrora? Era um beberrão. E hoje eu estou aqui falando a palavra de Deus. Antes eu não sabia nem glorificar o nome do Senhor. Antes eu deitava, levantava e não falava com meu Deus. Mas hoje é diferente. Hoje eu reconheço o meu Senhor como o Senhor da minha vida, o Senhor que me protege, o Senhor que me livra de todos os males, o Senhor que me livra de todos os laços do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Mas antes eu não pensava assim. Antes eu pensava diferente, igual Saulo. Tudo aquilo que eu estava fazendo para mim era certo. Assim mesmo nosso irmão Paulo, que é Saulo, ele pensava que ele estava fazendo as coisas certas. Mas quando ele conheceu a Jesus Cristo de Nazaré, ali tudo mudou na vida de Saulo. Aleluia. Porque nós fazemos algo lá fora que nós não conhecemos, para que tudo que nós fazemos lá é certo. Para nós está certo, mas para Deus está errado. Deus abomina essas coisas. Aleluia, glória a Deus. E versículo 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Este versículo 16
né? Quando Saulo começou, aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Cristo Salvador da vida dele, ali tudo foi diferente. Ali tudo mudou. Ali nosso irmão Saulo já passou a ser perseguido pelos romanos. Ali Saulo passou perseguido pelos romanos, porque aceitou Jesus. Ali foi, e ali, no meio de perseguidor, ele já foi ser perseguido. Aleluia. Glória a Deus, porque que o Senhor estava mostrando para ele que aquilo que ele fazia antes de conhecer a Deus era errado. Aí ele foi ter outra visão, aí ele foi ter o conhecimento que aquilo que ele fazia era errado. E ele passou pelo mesmo sofrimento que os irmãos passavam, e Saulo começou a passar. Aleluia, glória a Jesus. Então Ananias foi e entrou na casa e imputou-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Quando Ananias orou sobre Saulo, né? A Bíblia vai nos dizer que ali ele ficou cheio ali do Espírito Santo, ali invocou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Caiu-lhe-se a escama, como uma espécie de escama do olho de Saulo, e ali Saulo voltou a enxergar. E aí a Bíblia vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei qual é a escama que está nos teus olhos, mas eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Deus que curou nosso irmão Saulo é o mesmo Deus que está conosco nesta noite, é o mesmo Deus que vai abrir a nossa visão, é o mesmo Deus que vai abrir a visão da igreja, para que um dia nós possamos ver o nosso Jesus Cristo de Nazaré no reino da glória. Aleluia, glória a Jesus, Deus é maravilhoso. Versículo 18 vai dizer: e logo lhe caíram dos olhos as escamas, que umas escamas, e recuperou a vista. Então levantando-se foi batizado. Aleluia. E tendo comido ficou confortado, e este Saulo alguns dias com os discípulos estava em Damasco, e logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Quem imaginaria algo tão milagroso? Um homem perseguindo os cristãos, perseguidor dos cristãos, e agora já passou a pregar a palavra de Deus. Isto é só um milagre do Senhor. Isso é só o milagre do Senhor Jesus Cristo na vida do ser humano. Aonde o homem não pode fazer, lá o Senhor está operando o seu milagre na vida do homem, porque nós não dependemos do homem para nada, nós dependemos apenas de Deus, nós somos dependentes apenas de Jesus Cristo de Nazaré. O homem não vai me capacitar, mas tem um que me capacita, que é só Jesus Cristo de Nazaré. Ele que me dá a sabedoria, Ele que me dá as visões, Ele que me fortalece, Ele que me sustenta em cima dessa terra. Só Ele eu posso contar o meu segredo, só Ele eu posso chorar nos pés do Senhor, porque eu sei, porque eu creio. Quando eu faço isso, eu creio que ali está seguro, ali é um segredo que eu estou falando para o meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Deus maravilhoso, glória a Jesus. No versículo 21 vai dizer: todos os que ouviu estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia
os que invocavam este nome, para isto veio aqui, para os levar preso os principais dos sacerdotes. Até aí eles não estavam acreditando. Até aqui eles não estavam acreditando que Saulo estava fazendo as coisas certas. Eles estavam com medo. Eles imaginavam que Saulo estava armando para eles, para que podia levar eles para a prisão. Estava armando para que ele pudesse prender e levar eles para a prisão. Não tinha caído a ficha que ele tinha reconciliado com Cristo. Aleluia. Versículo 22 vai dizer: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Aleluia. Muitas das vezes, meus amados, acontece no meio de nós. Muitas das vezes nós passamos por lutas, assim como nosso irmão Saulo. Às vezes os nossos irmãos não acreditam em nós. Às vezes nossos irmãos não acreditam em nós e nós se esforçamos. Nós se esforçamos porque nós não estamos fazendo algo para o homem. Estamos fazendo algo para Deus, né? Nós se esforçamos. Nós se esforçamos para não sair da presença de Deus. E assim eu creio que nosso amigo, nosso irmão Saulo, fazia desse jeito. Porque o testemunho dele, antes de conhecer a Cristo, não era um testemunho bom. Era um testemunho muito má. Era um testemunho que metia medo aos cristãos. Mas quando ele se reconcilia com Cristo, com Deus, com Jesus, ele foi enfrentar as perseguições. Não acreditavam nele, mas assim mesmo ele se esforçava, na presença de Deus, no caminho da verdade, para que eles entendessem que ele tinha mudado. Aleluia. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram o conselho entre si para matar. Já estavam tramando a morte de Saulo. Estava tramando para matar. Às vezes nós matamos nossos irmãos com palavras mal colocadas, Beiro Antônio, com palavras mal colocadas, às vezes nós se expressamos em forma irregular. Uma palavra mal colocada, ela mata a fé de qualquer cristão. É por isso que nós temos que ser sábios para falar. Temos que usar a sabedoria para falar, para que nós não matamos a fé dos nossos irmãos. Aleluia. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e também como eles guardavam a porta tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Aleluia. Para tirar-lhe a vida. Mas não sabendo eles que estava protegendo ele, era Jesus Cristo de Nazaré. Eles podiam armar cilada para matar ele, mas ele tinha o general do lado dele. Tinha o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nunca perdeu uma batalha, estava com ele todos os dias da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Olha aí onde nosso irmão já foi enfrentar. Olha quem era. Quem perseguia, já passou a ser perseguido. Para fugir, já precisou de ajudas de outros irmãos. Botaram ele num cesto para poder fugir dos judeus. E quando Saulo chegou a
a juntar-se ao discípulo, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Aleluia. Eles não acreditavam que ele era discípulo. Eles temiam ele. Eles temiam. Ele pregava a palavra de Deus, mas eles não acreditavam que ele era discípulo, que ele tinha aceitado a Cristo. Para eles aquilo era uma armação para poder prendê-lo. Aleluia. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe ao apóstolo e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e lhe falaram como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Glória a Jesus. Quero dizer para você, no meio dessas todas as perseguições ali que Saulo já enfrentava, quando já aceitou Jesus, quando Saulo não era acreditado no meio da igreja, mas Jesus levanta um para fortalecer. Jesus envia alguém para te fortalecer, para te falar que Ele é bom em toda a vida. Aleluia. Glória ao Senhor. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas ele procurava a matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanhavam até Cesareia e ouviram a Tarso. Aleluia. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz, era edificada e se multiplicava, andando no temor do Senhor, com consolação do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A igreja fosse ter paz ali quando eles acreditaram que a convenção de Paulo era verdadeiramente. Eles acreditaram ali, teve paz, e ali o Espírito Santo de Deus ali se manifestou ali, e todo mundo ali, meus amados irmãos, tiveram paz, porque eles creram ali que Saulo tinha se convertido verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, isso aqui era a mensagem que eu trouxe, que o Senhor colocou na minha boca para me trazer para a igreja. Isso aqui eu agradeço a Deus mais uma vez pela esta palavra a qual Ele nos trouxe nesta noite. Todo mundo sabe a história de Saulo, como a igreja conhece, mas eu quero dizer, meus amados irmãos, mas quando para muitos não tem mais jeito, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nunca nos abandonou. O homem pode abandonar Cristo, mas Ele está lá de braços abertos, todo o tempo para te abraçar. Ele está de braços abertos para te abraçar, para te consolar e para te perdoar. Não importa o que você fez, o que você andou fazendo, mas quando tu reconhece a Deus como Cristo Salvador de tua vida, Ele está lá para te perdoar de todos os teus pecados. Glória a Deus. Essa aqui é a mensagem que eu quis trazer, que o Senhor colocou na minha boca para trazer para os amados irmãos. Também eu quero falar para os irmãos que aqui, aqueles que ainda não conhecem Jesus, que querem se reconciliar nessa noite, que ouviram esta palavra, se essa palavra penetrou no teu coração, se você quiser entregar a tua vida para Cristo, hoje é o momento de tu aceitar Jesus Cristo de Nazaré, porque talvez não possa ter outra oportunidade para você. Aleluia.
Uma vez uma colega perguntou para mim por que todos os irmãos, quando terminam do culto, os irmãos jogam praga, dizendo que não tem outra oportunidade, tá jogando praga. Eu disse, não, minha irmã, não é isso não. Às vezes você interpreta de uma maneira que o inimigo toca na tua mente, mas eu quero te dizer, quando nós dizemos assim que não tem outra oportunidade, é porque a nossa vida, ela é comparada como uma vela acesa no vento. Qualquer hora nós podemos sair desta terra, qualquer hora nós podemos morrer, porque nós não sabemos nem a hora e nem o dia e nem o momento que nós ficaremos em cima dessa terra. Glória a Deus. Não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Igreja essa que já está preparada para ter encontro com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Mais uma vez eu quero falar aos irmãos, aquele que sentiu no seu coração, que quer se reconciliar com o Senhor. Estamos aqui, vamos orar. Creio que o Senhor está de braços abertos para te abraçar. Creio eu que no céu de glória terá uma grande festa, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero passar alguns avisos nesta noite. Amanhã, quinta-feira, é ensaio do Adoradores de última hora, não é isso, irmão Chupes? E sexta-feira é a nossa cruzada, a segunda cruzada, evangelista, né? Na semana de evangelismo, né, irmão Alisson? Na direção do evangelismo, não é isso? Estamos aqui para adorar o nosso Deus, adorar aquele que nos fortalece em cima dessa terra. Aleluia. Vamos orar encerrando o culto nesta noite. Em nome de Jesus, peço que sim, fique de pés. Querido Deus e querido Pai, graças te damos nesta noite, Jesus, pela tua igreja, Pai, a qual o Senhor trouxe, Jesus, nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, um abraço de perdão, Jesus, pelos nossos erros, Jesus, pelas nossas falhas, porque o Senhor sabe, Papai, que nós somos pecadores, nós erramos, nós pecamos, mas quando nós reconhecemos que tem um Deus no céu, Pai, e erguemos a nossa mão, pedimos perdão e não fazemos mais, Papai, eu creio que o Senhor nos perdoa, Senhor da glória. Pai, nesta noite, Senhor, leva-nos em paz para nossos lares, para a nossa casa, Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, Jesus, debaixo da tua proteção, Pai. Queremos chegar em casa, Papai, perante nossa família, guardado pelo teu Espírito Santo, Jesus da glória. E nesta noite nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Amém. Ora, Deus, ergue sua mão para o alto com reverência ao nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo e todo. Digam, dê a paz do Senhor a seu irmão, e o culto está encerrado nesta noite. Não há quem possa impedir quando o inimigo pensar que te derrubou. A sua força parece que está no fim.